Seja muito bem-vindo, está começando mais um Content Podcast. Sou seu host, Pedro Mendonça. Então, antes de começar o episódio, segue o canal, deixa o seu like, seu comentário. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Hoje eu tenho um convidado super especial. Ele é diretor-geral da agência MAC. Senhoras e senhores, Ti Bernardes, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês aí e poder passar um pouquinho aí da nossa história, tanto da MAC quanto a minha. Tá? Muito obrigado. Prazer é meu, Ti. A gente já conversando no backstage, já bastante história, sim. eu tenho certeza Muita história. Tenho certeza que vai render bastante. Ti, antes da gente entrar nos assuntos, eu sempre gosto de pedir para o convidado contar um pouquinho da história dele, Tá bom. para o pessoal poder conhecer, né, nosso convidado. Conta um pouquinho da sua história. Cara, eu sou do interior, né, de São Paulo, uma cidade chamada Guaratinguetá. E comecei, meus pais professores, né, minha mãe professora de português e inglês, meu pai professor de educação física. Nenhum dos dois empresários, mas eu sempre tive bastante vontade, né, de crescer na vida e ser um empresário e ter essa evolução pessoal e profissional. Bom, e aí eu tinha um tio que tinha uma construtora, né, e eu me espelhei bastante nele e esse foi um dos motivos o qual eu comecei engenharia civil na minha vida, né. E todo mundo me pergunta, pô, você fez engenharia civil e hoje você está no marketing? Mas vamos lá, vou te contar desde o começo. E aí eu entrei na Unesp, né, uma universidade pública, né, estadual paulista aí, lá em Guará mesmo. Ficava um pouquinho triste porque a maioria dos meus amigos que estavam na Unesp não eram de Guará e moravam em República, né? E eu acabei ficando na casa dos meus pais, né? Então, você queria um pouco de farra, eu queria farra na época, churrasco, cerveja, e não conseguia, né? Tinha que fugir de casa ali. Mas a faculdade sempre era muito boa, né? E era uma faculdade gratuita, que na época ali meus pais não tinham tanta oportunidade, né? Etc. Entrei na Unesp, fiz 3 anos ali de engenharia civil. Chegou num momento que eu já estava em dúvida se eu queria mesmo engenharia. Tranquei a faculdade e fui para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, obviamente fiz como todos os brasileiros fazem, comecei a trabalhar, né? Mas desculpa, por que você trancou a faculdade? Porque eu estava em dúvida se eu realmente queria engenharia, né? Tive a oportunidade de ir para fora, né? De viajar. Minha mãe me propôs, te dou 1 mês para você estudar inglês em Londres. Eu abracei. Só que eu falei, 1 mês eu não vou ficar não, vou ficar muito mais que isso. Deixa comigo que eu vou me virar. A farra que eu não tive. Exatamente, acho que eu tava em busca disso ali. E aí fui para Londres. Chegando em Londres, no segundo dia eu já consegui um emprego, né, de cleaner, né, que é para limpar um restaurante. Comecei a trabalhar nesse restaurante, mas em paralelo, obviamente, minha mãe tinha pago 1 mês de estudo para mim, de General English, né, inglês geral. Depois estudei Business English, né, o inglês já para os negócios, e depois estudei Business numa escola chamada Oxford College, tá? Só que como eu arrumei emprego, na próxima semana eu já arrumei meu segundo emprego, isso tudo para ficar mais tempo na Inglaterra, e quase fiquei 2 anos lá, né? Então fiquei estudando, fiquei trabalhando, e nesse momento ali eu cresci muito, pessoalmente falando, tá? E nisso eu nem pensava mais em engenharia. A gente esquece a engenharia. Nem pensava. Mas depois, quando eu voltei para Guará, né, para o interior de São Paulo, eu fiz mais um pouco de tempo na engenharia, eu reabri lá a matrícula, voltei para a Unesp, só que eu não conseguia mais morar em Guará. A cidade tinha ficado pequena para mim, eu já não falava a mesma língua, já tinha visto muita coisa grande acontecendo, viajei mais de 10 países ali naqueles 2 anos na Europa, né, que ali é muito mais fácil de viajar. E falei pra minha mãe, mãe, eu quero ir pra São Paulo. E minha mãe meio que desconfiou, falou, esse moleque quer bagunça, né? E eu vim para São Paulo e fui para o Mackenzie. Minha mãe ficou maluca porque não tinha condição de pagar a faculdade, mas de novo eu me virei. Eu tinha na época um Paliozinho, né? Foi um carrinho que eu comprei com dinheiro que eu trouxe de Londres. E vendi esse Palio para conseguir me sustentar por um tempo em São Paulo. E eu, pelo incrível que pareça, eu jogava tênis de mesa. Jogava de forma séria mesmo, treinava, era federado, confederado, etc. E na época o Mackenzie tinha bolsa de estudo.
Então eu consegui bolsa de estudo, né? Uhum. Consegui zerar o custo ali praticamente da faculdade. Uhum. E com o dinheiro do Palio eu fui me virando, Uhum. até eu conseguir meu primeiro estágio. Aí eu consegui um estágio, primeiro na Prefeitura de São Paulo, na parte de engenharia, Uhum. mas não me adaptei muito. E depois eu entrei na Votorantim Cimentos. Uhum. Né? Na Votorantim Cimentos eu entrei no departamento técnico, perceberam que eu tinha um tino muito comercial, e 6 meses depois eu já tinha virado Key Account de grandes obras, grandes construções dentro da Votorantim, onde eu fiquei aproximadamente 6 anos. Uhum. E na Votorantim eu atendia direto os donos ou diretores, né? Porque todos os projetos que eu atendia eram obras muito significativas, né? Então, eu acabei atendendo a Ponte Estaiada, na época, o fornecimento de concreto da Ponte Estaiada era um volume muito grande. Toda a linha 4, que na época, linha 4 que eu falo do metrô, na época a gente estava construindo junto com o consórcio. A gente fez o shopping Cidade Jardim, né, que foi um complexo muito grande, que envolvia o shopping mais as torres ali do complexo. Shopping Vila Olímpia e etc. Né? O Rodoanel, Parte Sul também, eu tive uma breve passagem ali. Depois da Votorantim, eu tinha, se eu não me engano, 27 anos. Falei, cara, eu acho que eu já quero evoluir, quero ir para um outro passo. Eu fui para um grupo de empresas no setor farma. Já saí completamente aí da engenharia, fui para o mercado farma. Entrei num grupo chamado NutraBrands, que era de um amigo meu. Na Você época foi ser sócio desse grupo. Na época, não. Na época, entrei de novo como Key Account, mas eu evoluí dentro desse grupo, vendia muito mais que todo mundo e acabei virando diretor comercial do grupo, né? Depois eu virei sócio, tá? Peguei ali stock options, etc. Também não tinha dinheiro na época para comprar, mas eu fui conquistando o meu espaço dentro do grupo e acabei sendo sócio de 2 empresas do grupo, tá? E aí... Isso foi em 2009, de 2009 até 2015. 2015 eu saio e entro na agência MAC Live Marketing, né? Como comercial, depois diretor comercial e hoje eu estou como diretor geral da agência. E como que foi esse processo de transição para você de sair de uma coisa tão complexa, tão burocrática, que é o setor farmacêutico, para um setor que é tão criativo, tão dinâmico, que é o setor de publicidade? Exatamente. Na época do concreto, da Votorantim, a gente trabalhava numa venda técnica, né? A gente tinha muita venda, mas uma venda onde você tinha que ter assertividade no produto e no serviço que você vendia para as construtoras. Depois, no Pharma também eu tive isso, tá? Porque também acabava sendo uma venda técnica, eu tinha que entender dos produtos, eram nutracêuticos, né, na época, para acabar realizando a venda. E depois na parte criativa eu realmente comecei do zero, né? Não sabia nada, mas eu digo que eu vendo qualquer coisa, né? Então, em 3 meses ali, focado no que eu tenho que vender, aprendendo o que eu tenho que fazer, eu acabo vendendo porque eu sou vendedor nato, né? Então, eu acabei tendo sucesso aí por todas essas pelo meu tino comercial, tá? Mas me ensinaram muito, isso eu até deixo gravado aqui, quem me ensinou no começo, do zero, hoje foi o Ricardo Leão, que é o CEO hoje da MAC e um dos sócios fundadores. Porque você tem trajetórias tanto no exterior quanto em empresas grandes aqui no Brasil. Exato. Eu queria saber se essa dinâmica te influenciou de alguma forma hoje dentro da agência MAC, te trouxe um peso maior. Eu acho que influenciou, né? A base, tanto do estudo que eu tive na parte da engenharia, depois da engenharia eu fiz administração de empresas também, né? E a parte de business também. Eu acho que todas esses pilares, eles se conectam no final e formam o que eu sou hoje, né? Então, já me falavam antigamente, né? Um gestor, para ele se dar bem na vida, ele tem que entender somente 2 coisas. Ele tem que entender de números e de pessoas, né? Se você conseguir ter essa parte racional dos números e a lógica por trás dela e a velocidade de raciocínio, que foi, eu acho, né? Que foi o que a engenharia me deu, né? Que é o que eu uso hoje no dia a dia. E depois eu fiz administração de empresa, onde eu fui mais estudar a parte de gestão de pessoas. Se você conseguir unir essas 2 disciplinas, vamos dizer assim, você tem um sucesso como gestor. Você falou aí da engenharia, e hoje se fala muito em métricas. Sim.
Para você, quais são as principais métricas que toda empresa deve ter e que você vê que não utilizam? Cara, Porque hoje a gente tem várias métricas, né? várias Você métricas. fala, pô, essas aqui precisam, toda empresa precisa. Eu acho que na MAC a gente se empenha bastante em ter os nossos colaboradores motivados, né? Então eu acho que as pessoas, elas são os maiores ativos de qualquer empresa, tá? Às vezes os gestores, eles querem economizar, né? A gente até fala, tá economizando no cafezinho e tal. Eu acho que isso é um mega erro, né? Você querer economizar 1.000, 2.000, 3.000 reais numa pessoa, mas depois essa pessoa pode te trazer um faturamento absurdo, astronômico e fazer toda a diferença no dia a dia aí do negócio, tá? Então, para mim, a principal métrica é aquela que motive os colaboradores da empresa. É, aquela reduçãozinha de café, na verdade, talvez pode deixar o cara revoltado e prejudicar a sua empresa. Então... Dependendo do colaborador ali, né? Então, primeiro você tem que ser... Uma coisa também que a gente sempre foca lá é assim, contrate muito lento, mas demita muito rápido, né? Se você perceber que a pessoa não é a pessoa certa, você tem que ter velocidade na demissão, para você não perder tempo, né? E na contratação, você tem que ser muito assertivo, né? Então, para depois você não ter um retrabalho de realizar todo aquele treinamento, né? 3 meses, 4 meses, até mais, e ver que a pessoa não é a pessoa que a gente estava esperando ali. Sim. Como você puxou esse gancho, vou te fazer uma pergunta que tá nem na pauta aqui, bom, né? Na questão de contratação. Tá. Porque tem várias empresas que, já com uma cultura muito forte, estabelecidas, que elas preferem pegar a pessoa crua, treinar ela, fazer com que ela se adapte à cultura da empresa e a partir daquele momento ela seguir o caminho dela. Mas sempre dentro da empresa. Perfeito. Você falou a questão de contratação, que você prefere esse sistema de contratação, você usou o termo... A contratação demorada e a demissão rápida. O demorado significa que a pessoa tem que ser qualificada ou que você prefere que ela tenha, sei lá, um bom currículo, mas que você vá moldando essa cultura dela? Que a gente entenda... que a gente entenda essa pessoa antes de contratá-la, né? Saiba mesmo que ela vai desempenhar ali todos os nossos objetivos dentro da empresa, tá? Agora, sobre esse ponto que você falou, da questão de contratar a pessoa crua, é interessante, tá? Mas eu acho que depende da função. Se for uma função técnica mais qualificada, é muito difícil você contratar uma pessoa crua, né? Agora, se for uma função onde corra risco dela trazer vícios de outros empregos ou de outras tarefas, aí é melhor você já contratar uma pessoa formada. Formada, mas até que tem pouca experiência ali. Exatamente. Porque você vai ensinando e ela vai adquirindo aquela cultura, né? Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco da agência MAC, né? Vocês são especializados em várias questões. Eu queria que você explicasse o que é o live marketing. Sim. Falasse sobre a MAC e como fazer um live marketing de sucesso. Tá bom. Na China, isso é um mercado que é muito grande, né? A pessoa abre uma live ali, são bilhões e bilhões de dólares em poucas horas. Sim. Mas às vezes as pessoas confundem, tá? O live marketing, ele não é muitas vezes a live que você então, é isso que eu ia te perguntar. Para você poder fazer essa diferenciação, o que é o live marketing e como fazer ele bem feito? Vou te explicar indo um pouquinho para o passado, tá? Antigamente existiam 2 tipos de agências, agências ATL e BTL. O ATL é o above the line, acima da linha, né? E o BTL, o below the line. As agências de ATL são as agências que hoje são as agências de mídia tradicional. As grandes agências que vendem basicamente comercial na televisão e na rádio, tá? O BTL, que é o below the line, basicamente são as agências de live marketing, que são as agências que criam experiências para a marca, tá? Basicamente, essas experiências que as agências de live marketing criam são experiências que conectam. O live marketing hoje, que é o marketing de experiência, é o responsável por conectar as marcas ao consumidor final, tá? Só que ele conecta os consumidores de uma forma muito mais assertiva. Enquanto as agências de mídia, elas disparam um canhão, a propaganda, por exemplo, propaganda numa televisão aberta, tá? Ela dispara uma propaganda, ela vai atingir
1 milhão de espectadores ali, Sim. 1 milhão, né, um modo de falar, Sim. mas sem ter assertividade. Talvez Né? É não uma bomba conecte, atômica, né? não conecta. Uhum. O problema da agência de mídia tradicional, ela é muito cara, Uhum. você tem que ter frequência e constância, Uhum. senão você não impacta o público que você quer. Uhum. Né? Ela tem que ficar te bombardeando ali toda hora, com muita recorrência Uhum. para você comprar o produto que ela está querendo vender. No caso do live marketing, você tem uma maior assertividade, Uhum. tá? Porque você sabe o público que você vai trabalhar naquele momento. É o marketing em tempo real, Uhum. é o marketing ao vivo, tá? Então eu vou criar uma experiência naquele evento que vai ter aquele público, Uhum. né? E qual é o meu objetivo? Engajar aquele público durante aquele momento Uhum. e que ele se fidelize com o meu produto a longo prazo. Uhum. Essa é a ideia do live marketing. Ele é muito assertivo, muito mais barato. Mas ele só faz em evento? Eu posso fazer na rede social também? Pode ser, por exemplo, algo planejado? Isso é muito interessante. Hoje em dia, a gente vê uma fusão Uhum. do digital com o live marketing, Uhum. né? E com as ferramentas que a cada dia são criadas na tecnologia, né? Então, assim, a IA, né? Uhum. Inteligência Artificial, é uma das ferramentas que a gente está usando bastante hoje Uhum. para engajar mais ainda o consumidor final, impactar, né? Então, no live, a gente tem 2 pilares ali que impacta mais o consumidor e faça a fidelização dele, que são a criação de experiências memoráveis Uhum. e a criação de experiências sensoriais, Uhum. tá? Onde a gente envolve todos os sentidos e façam com que a pessoa não esqueça daquele produto que a Uhum. gente está promovendo, Uhum. tá? Isso dentro dessa dinâmica, por exemplo, já está incluso a ativação da marca. Então, dentro do ecossistema live marketing, a gente tem diversos segmentos, Uhum. tá? Por exemplo, na MAC, o que a gente faz lá? Nós somos especialistas em ativação de marca, Uhum. em trade marketing, em endomarketing, eventos, convenções, tailor-made, que são materiais Uhum. customizados da Uhum. marca, materiais de PDV, que é o Uhum. ponto de venda, tá? E projetos incentivados, Uhum. tá? Culturais. Então, todos esses segmentos pertencem ao live marketing, Uhum. tá? Basicamente isso. Tá, mas voltando ao live marketing. O live marketing você pode fazer no evento ou eu posso fazer também em rede social, igual o chinês, por exemplo, faz. Hoje no Brasil chinês, tá muito ele usa... restrito ao evento em si. Eu acho que os chineses, na questão, nesse ponto que você está enfatizando, os chineses eles estão muito mais à frente, Uhum. né? A partir do momento que ele usa uma live para vender um produto, Uhum. é esse ponto que você está falando, exatamente. né? No momento que ele usa uma live para vender o produto ali, ele fatura milhões, Uhum. né? No Brasil tem alguns influenciadores, a gente Uhum. percebe, dentro do digital que estão realizando esses recordes, Uhum. né? Mas com certeza a referência é outra. Uhum. A esfera na China é outra comparado com a esfera brasileira. Você tem praticamente 10 vezes a Pois população, né? Então, quantidade de pessoas ali. Quando um cliente chega para você e pede assim, preciso ativar minha marca, Tá. o que você faz? Basicamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escutar o objetivo e o desafio do cliente daquela marca, né? Entender a marca. A hora que a gente entende ela, junto com o cliente, basicamente, a gente constrói um briefing, né? A gente capta esse briefing é passado para o nosso time de atendimento, onde vai estar trabalhando junto conosco ali. E dentro de casa, a gente se reúne, entende o briefing, onde entra o planner, né? A pessoa responsável pelo planejamento ali da ideia, os criativos e o pessoal de produção, tá? Que depois são as pessoas que vão executar, vão orçar e depois vão executar aquele projeto. Depois que a gente entendeu esse briefing, a gente desenha todo o projeto, que é aquilo que a gente vai apresentar ao cliente, o cliente vai entender para ver se é aquilo ou não. Se for aquilo, ok, a gente avança, né, já para a execução. Se não for, a gente recebe um debriefing para fazer os ajustes necessários e avançar para a execução do projeto. Em questões práticas, como que você vai estar ativando? Eu tenho uma empresa de chá, como é que eu estou ativando a minha marca? Você vai no evento, como é que é esse brief, como que é isso? De forma prática.
A gente tem que, de novo, a gente tem que entender qual é o objetivo, né, dessa empresa de chá, quem ela quer impactar. A gente tem que mapear os eventos que tem esse público que vai comprar, né, o produto em si, porque pode ser um chá funcional, pode ser um chá orgânico, pode ser um chá zero, pode ser um chá voltado para esporte, etc. A gente tem que ser o mais assertivo na hora de ativar a marca, tá? Na ativação, uma coisa que a gente faz muito também, a gente coloca no nosso planejamento, é a junção do digital, tá? Então a gente usa o digital como uma ferramenta para criar uma reverberação, né, através das mídias sociais e amplificar os resultados aí da marca. Essa ativação já está incluso, por exemplo, um influenciador que está junto com a marca? Depende. O projeto... Ou o próprio dono, que às vezes fala, não, agora eu vou assumir a bandeira da empresa. O próprio dono é difícil, né? Ali a gente acaba trabalhando com empresas já consolidadas no mercado, né? Pelo menos na MAC. Então o dono já não entra nesse circuito, né? Já passou dessa etapa aí. Influenciadores, às vezes, a gente utiliza, tá? Para ajudar nessa amplificação, né? Nessa reverberação da marca para os consumidores finais, utilizando o digital. Você falou a questão do above the line e below the line. Below the line. Isso. E aí, trocando em miúdos aqui, é a velha publicidade e a nova publicidade. Na verdade, esse termo ATL, BTL, a gente escuta muito pouco hoje, né? Mas é o conceito básico das agências de mídia tradicional e das agências de live marketing hoje. Então você tem um modelo antigo, né, de publicidade, e que tem que ser feito. É a mídia tradicional. Rádio, TV, etc. Que eu percebo, minha opinião, mas que eles estão cada vez mais tentando migrar pro live marketing, tá? Então eu percebo que várias agências tentam contratar pessoas especialistas no live marketing para trabalhar dentro dela. Não vejo muito resultado nisso atualmente. Eu percebo que muitas agências entram em contato conosco, da MAC, para realizar o que eles não têm a expertise, né? Então, eles criam a campanha e a gente depois tem que desdobrar no below the line ali, que é o live marketing. Exatamente esse ponto que eu queria chegar. Você tem essa campanha tradicional, vai para a TV, e aqui você tem a campanha que vai para rede social, vai para uma série de outras coisas que esse canal não atinge. Isso. Como que a gente encontra um equilíbrio, assim, de fazer o que é o certo? Não, acho que não tem certo e errado, eu acho que eles são complementares, né? Só que eu acho que a mídia tradicional, ela é muito cara, ela está muito cara, né? E está perdendo faturamento. Sim. Você vê um declínio dela. Eu vejo ela utilizando muito mais o marketing digital, né? Porque é um marketing também muito mais assertivo. Mais barato, né? Que traz mais resultado hoje. E o live marketing trabalha muito mais com o marketing digital, né? Utiliza até o marketing digital ali para conseguir mensurar os resultados, tá? E algum desses trabalhos essa mídia tradicional acaba utilizando também para fazer as campanhas delas ou não? Em que sentido? Não, por exemplo, vocês fizeram um grande evento, alguma ativação que foi bastante legal. A gente já teve esse material ou fazerem algo em conjunto? Sim. A gente teve parceria aí por 2 anos, se eu não me engano, com uma rádio grande aqui de São Paulo. A gente tinha uma arena de verão em Maresias. Temos ainda, né? Esse ano a gente executa novamente a 8ª edição. Então, na hora de vender o pacote para as marcas, né, a gente tinha o pacote de mídia e o pacote de experiência. Né? Então, isso se tornava uma entrega única no final, onde o patrocinador ali recebia todos esses benefícios. Legal. Tá? Vou te jogar uma experiência que aconteceu comigo. O que você acha? Lá atrás, quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, trabalhava na área de negócios, nós tivemos uma reunião com um grande player dessa área. Antes da reunião, tinha alguns diretores na mesa e um deles tinha uma revista, tinha uma modelo na capa. O pessoal falou, não fala dela não, que ela é namorada ou esposa do fulano de tal, que era o dono da empresa. Tá. Beleza. E aí a gente conversando ali, o diretor comercial falando, olha, a gente vai conseguir vender 100 mil unidades mês. Tá. A discussão era essa, 100 mil unidades mês. Era a meta? Era o que dava pra vender. Tá bom. Ok. E aí chega o dono da empresa, entra, o cara bilionário, entra na empresa.
eu quero vender 1 milhão de unidades mês. É. Aí, gente, ó, é 100 mil. Eu não quero saber, eu quero vender 1 milhão de unidades mês. Aí ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, eu não preciso de demanda, eu crio a demanda. Tá. Quantos milhões de reais você precisa botar na Globo? 10, 20, 50? Eu coloco. Aí o diretor dele, todo jeito, ó, não tem como e tal. Resumindo a ópera, a gente vendeu acho que 120, 123 mil unidades. Tá bom. Era o que vendia no mês. Uhum. Mas teve esse case. O que você acha disso? Então, tudo depende de quanto ele gastou, né? Uhum. Eu penso assim, dentro dessa situação, se for um cliente, um case para um cliente seu, tá, para querer jogar isso ou numa ativação, ou no live market, ou numa mídia tradicional, você acha que essa frase que ele falou... Ele cria demanda? Você acha que isso é possível de criar demanda? É possível. É possível. Isso depende foi uma das primeiras coisas que eu comentei contigo no início aqui, né? As pessoas são o principal ativo da empresa, né? Se você tem um planner, que eu acho que tudo começa pelo planejamento. Se você tem um bom planner, um planejador ali dentro da sua empresa, e o cara for um cara muito criativo, ele consegue criar a demanda pelo planejamento, tá? Então é possível sim. É uma frase que me impactou muito, né? Eu não preciso de demanda, eu crio a demanda. Mas agressivo. Muito agressivo. Agressivo. É um cara famoso, você conhece, é porque eu não vou citar o nome aqui, mas bem. É um cara famoso. Mas assim, é interessante, mas é difícil. Muito. Tá? Muito, é difícil. Mais o produto que ele queria vender. E hoje em dia a gente percebe que cada vez mais as empresas reduzem o budget, o orçamento, e te exigem mais criatividade, tá? Então, esse é o nosso principal desafio hoje. Trabalhar com menos dinheiro e mais criatividade e ter os mesmos resultados, ou resultados maiores. Então, e você falando de criatividade, a MAC é uma empresa especializada, né? Exato. Em criatividade, gerar ativações. Qual a importância disso hoje? Que a gente está com uma era de muita tecnologia, redes sociais para todo lado. Sim. Todo dia tem uma rede social nova. Qual a importância disso e como ser assertivo? Você tem que se especializar todo dia. Todo dia você tem que estar muito bem informado, muito bem antenado, né, em todas essas tecnologias que nascem aí para você entender quais tipos de tecnologia você tem que trazer para o jogo ali para executar e entregar maior resultado para o seu cliente. E falando isso para o pequeno fala, eu sei lá, tenho 5 funcionários aqui, eu quero fazer algo diferente. Qual que seria o seu conselho dentro dessa perspectiva para ele? O pequeno, ele tem que trabalhar com essa tecnologia, com certeza absoluta. Ele não tem a mesma verba que os grandes têm, né? Então ele tem que focar na criatividade. Não tem outra saída para o pequeno. Você acha que hoje está acontecendo posso chamar de epidemia, mas epidemia de cortes. Sim, sem dúvida. Principalmente memes. Sim. Memes. A gente teve até uma discussão agora, 2 horas atrás, falando sobre isso. Que a discussão séria não está existindo mais. Então está existindo memes. Sim. Você acha isso produtivo dentro do live marketing? Por quê? Porque às vezes se você gera eu tô medindo as palavras aqui para falar. Sim, às vezes... tá num momento muito delicado. Exatamente. Que às vezes você gera uma ativação, dependendo do que você fale, a outra pessoa que tá vendo, mas ele foi contra tal coisa, então ele foi homofóbico, ele foi racista, ele foi isso, ele foi aquilo. Hoje tá tudo assim no Brasil, né? Exato. Então, como que a gente pode... Vocês têm esse cuidado? Vocês olham para isso? Temos esse cuidado sim. A gente tem que ter esse filtro, principalmente que a gente trabalha com marcas muito grandes, marcas multinacionais, globais, e é um risco, né? Se a gente não trabalhar com filtros. Se a gente expõe alguma coisa que é proibido pela marca, a gente perde um cliente aí muito grande. Então a gente tem sim esse cuidado. Você acha que existe algum limite? Porque assim, eu vou dar o exemplo da política. Tá. A política virou um circo. Tá sem limite. O Brasil inteiro. Tá Brasil sem inteiro. limite. Sem então dúvida. Você vê um candidato lá no Ceará, tira a camisa, fica andando de bicicleta, e o povo batendo pau. Você vê aqui em São Paulo, um pega a cadeira e bate no outro. Virou um circo. Você acha que existe algum limite na rede social? Eu falo para o live marketing.
Eu acho que a gente tem que ter o limite do bom senso, né? Da ética, do caráter. Eu acho que são os limites básicos, os princípios básicos que a gente aprende em casa. Então, muito complicado você ultrapassar esses limites básicos aí de vida, né? Tem algum caso nesse sentido que você pode falar pra gente? Às vezes que a empresa falou, olha, esse aqui não, esse aqui eu não quero que coloque. Até por esse medo do politicamente correto, que hoje qualquer coisa que a gente fala viraliza, talvez no sentido ruim. Já existe, já aconteceu? Não, eu nunca, não teve nenhum caso assim específico, mas a gente trabalha com todos os pilares aí, onde com a parte de diversidade, né? A gente aceita isso de uma forma muito autêntica ali. Então, assim, a gente, obviamente que na hora do planejamento a gente toma cuidado e não tem nenhum caso assim que a gente se expôs. Hoje fala-se muito, né, em jornada de experiência do cliente. Perfeito. Né? Como que a gente cria essa jornada de experiência? A jornada de experiência, de novo, ela é criada através do planejamento estratégico, né? Onde a gente tem algumas estratégias para trabalhar, né? Então, tanto aquela parte sensorial, que eu te citei lá atrás, como a parte de experiências memoráveis, né? Vou te dar um exemplo básico, assim. A gente estava criando um planejamento muito bacana para envolver bastante o emocional do cliente, tá? Foi num projeto que a gente não executou ainda, mas eu posso abrir aqui porque talvez o projeto nem vá. A gente criou uma experiência imersiva, tá? Utilizando uma tecnologia de realidade virtual, onde a pessoa entrava num túnel, né? E a ideia ali era a conscientização do uso da água, tá? Então a gente contava a história do Rio Pinheiros, então a gente entrava mostrando o Rio Pinheiros como era antigamente, como ele está agora e como ele pode piorar se a população em geral não mudar a mentalidade, seus hábitos ali do dia a dia, tá? E no final, onde a gente já mexeu com todas as emoções ali do público, a gente mostra ainda como o rio pode melhorar, né? E evoluir para um rio ali despoluído, etc., bonito, com diversas atividades ao redor. Então essa ali poderia ser um caso que eu posso te citar como uma jornada ali do consumidor até a entrega do resultado. É um projeto tão bacana, não... Não foi ainda. Tem que convencer o cliente. Prefeitura? Não posso falar aqui, não posso falar. Tem algum outro caso que você poderia falar nesse sentido? Que seja privado? Eu tô assumindo aqui que é a prefeitura. Você tá me jogando no... O que eu faço aqui? Acho que não. Você acha o papel hoje dos influenciadores? Hoje a gente tá tendo vários escândalos, né? Sim. Tudo que é tipo. E as agências, muitas fazem parceria com influenciadores. Inclusive tem agências de influenciadores. Sim. Na sua opinião, assim, como você vê hoje o influenciador? Principalmente para a empresa. Tá. Porque ele passa a ser embaixador da marca. Sim. Então, qual que é a sua visão do influenciador hoje? Ele passa a ser de fato uma empresa? Ele como é que eu vou dizer? Ele de fato, ele vira um personagem ali, passa a representar as marcas que ele representa? Sim. Ou ele tem tudo isso, mas ele tem a vida pessoal dele? Você acha que ele tem que deixar isso separado? Que você Não, acha? na verdade, eu vejo uma fusão ali, uma mistura da vida pessoal, né, de um lifestyle daquela pessoa, onde as marcas tentam comprar esse pilar do influenciador para conseguir maior venda, maior consumo do público delas, etc. Tá? Então, para mim, ele não é uma empresa, ele é uma pessoa. Tá? Eu falo assim, porque às vezes, dependendo do que ele fizer, pode prejudicar a empresa. Pode. E às vezes a empresa fala... Olha, a gente teve um exemplo de uma marca de cerveja que aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, ano passado, que mexeu bastante com uma parte homofóbica, né, que é um ponto bem delicado, mas onde a marca perdeu bilhões, né?
Então, é delicado, porque você está... É um risco, né? E é uma pessoa onde ela tem, entre aspas, um livre-arbítrio para trabalhar, e você meio que a marca ali que custa, né, bilhões de dólares tá na mão da pessoa. Tá? Já saiu um artigo recentemente falando que os próximos bilionários da próxima década serão influenciadores. Sim. E a gente já tem alguns casos recentes. Sim. A Selena Gomez agora, não sei se foi nessa semana ou na outra, Uhum. bilionária, Rihanna bilionária, Sim. Kim Kardashian, Kyle Jenner, todos eles, Mr. Beast, Perfeito. tem acho que é o Logan Paul, todos eles bilionários. Né? Uhum. Então a gente tem uma tendência aí. Você acha que as empresas vão passar a ter... Você falou que o dono consolidado, às vezes ele não quer aparecer. Às vezes quer. Você acha que é uma tendência agora dos donos cada vez mais quererem assumir essa persona para humanizar a marca? Isso depende da personalidade do dono, né? Eu acho que tem pessoas que têm dom para ser mais atores, né? E encararem o palco, né? E outros não, né? Outros são donos, são empresários, gostam de ficar ali no seu back-office, né? E ponto final, e contratam alguém para fazer aquele papel. E tem outros que gostam desse papel e acabam assumindo. Eu acho assim... É uma estratégia. Cada marca tem a sua. Pode ser que seja boa, pode ser que seja ruim. Mas, de novo, se o dono fizer de uma forma correta, de uma forma que vai gerar resultados, para mim não tem problema nenhum ele executar. Você acha que pode haver um conflito de interesses nesse sentido? Por exemplo, você tem um cliente grande, você é farmacêutico. Tá. Ele tem o setor de marketing da empresa. Certo. Só que a empresa contrata a MAC, por exemplo, para fazer um evento, uma ativação, um live marketing. Perfeito. Você acha que pode haver um conflito de interesse entre as áreas? Porque às vezes o cara que tá aqui, por que contratou? Fica enciumado? Eu acho que não? Você acha que é um complementando o outro? Não, é complementar, e a partir de um certo tamanho da empresa, da indústria ali, ela não consegue mais fazer sozinha, né? E eu acho que nem é o papel dela ficar trabalhando internamente para executar funções que ela tem que terceirizar, né? Se ela continua utilizando o seu time para fazer a parte operacional, o time ele esquece a estratégia do negócio, entra no operacional e para de crescer. Então isso é um risco, na minha visão. Já aconteceu alguma vez de vocês fazerem algum evento, alguma ativação, e a empresa depois quis culpar vocês, talvez por uma crise de identidade? Olha, isso aqui tá fora da nossa identidade, não, coisa nesse sentido? Graças a Deus, não. Não? Não. Porque Deus, né? Assim, eu já tive alguns clientes que aconteceu justamente isso, né? Que te culparam? Você explicar. Mas eu acho que é exatamente o que a gente estava falando antes do programa. Tudo acho que depende do seu grau, do seu perfil de profissionalismo, né? Do tamanho que os clientes estão. Então, assim, quanto menor são os clientes, acho que mais amadorismo e mais realizações caseiras acontecem, e eu acho que esse tipo de caso vem à tona, né? A partir do momento que você trabalha com empresas já grandes, multinacionais, empresas globais, etc., as pessoas já estão mais profissionais, né? Então esse tipo de reação é menos... é minimizada. E aí, dentro desse sentido que você está falando, como que você vê o papel das agências do tipo da MAC? Tá. Porque é um complemento do setor de marketing das empresas. Exatamente, Então, qual que é o papel desse tipo de agência hoje? O papel é entender o desafio e o objetivo da marca, né? Entender a missão dela, para onde ela quer ir, quais são os resultados esperados, e a gente acrescentar através dos nossos especialistas, de novo voltando para o planner, né? Que é a pessoa que vai pegar, entender todas essas ideias e vai desenhar um projeto ali para a gente conseguir os resultados esperados pelo demandante do job, né? Do trabalho. E depois executar, que também não é uma função de, por exemplo, como você citou, uma indústria farmacêutica, ser especialista em realização de evento, né? A função dela é gerar produtos, medicamentos, etc., do canal Farma ali, né? E vender, né, nas farmácias, drogarias, etc.,
e não fazer evento, né? Então a nossa função é ser complementar, ajudar ela a executar esse evento, esses objetivos com os produtos, com as marcas dela, e entregar o resultado depois na venda. Tem algum case que você pode contar pra gente, um case de sucesso de vocês? Tem vários. Algum legal. Cara, um case muito legal é que está acontecendo agora, nesse exato momento, a gente vai ficar 3 meses dentro do Cirque du Soleil, né? A gente atende a Coca-Cola FEMSA, dentro da Coca-Cola FEMSA a gente atende diversas marcas lá dentro, e a gente está atendendo Água Cristal dentro do Cirque du Soleil, né? É o Cirque du Soleil da Cristal, exatamente, né? E a gente criou uma ativação que mexe bastante com a emoção das pessoas. É uma ativação imersiva, mexe com a parte sensorial ali do público também, né? Que isso é muito importante. E vira no final um photo opportunity, né? Onde a pessoa entra, parece que entrou dentro de um cubo de gelo, parece que está congelada, para na parede ali, as pessoas tiram foto e depois a gente utiliza as redes sociais aí para amplificar essa comunicação com o público que a Água Cristal precisa. São os espaços instagramáveis que o pessoal fala. Exatamente. A gente criou um espaço instagramável dentro do Cirque du Soleil e está acontecendo exatamente nesse momento lá. Legal. Até quando que você falou? Agora eu não sei. 8 de outubro? Tem mais 20 dias aí. 8 de outubro. Legal. Eu queria te fazer uma pergunta nisso que você falou. Eu acabei esquecendo, mas vou lembrar aqui. A gente fugiu da cabeça aqui, mas eu vou lembrar. Deixa eu olhar aqui. Cara, fugiu a pergunta, eu queria fazer ela. Quanto tempo, por exemplo, a pessoa te contrata, o cliente te contrata. Vocês têm reuniões periódicas, assim, semanais, quinzenais? Ou então ou é terceirizado, por exemplo? Vai ter que fazer o evento, tá na mão de vocês. Não. A gente, na verdade, assim, a partir do momento que o briefing entrou para dentro da agência, a gente tem um prazo para criar esse projeto, né? E, obviamente, esse prazo é combinado com a marca que nos contrata. A gente agenda uma próxima reunião para passar todo o projeto que a gente criou, né? E aí, exatamente no que eu te falei lá atrás. Se estiver correto, avança para execução. Se não estiver correto, a gente volta, refaz, né, o ponto ali que ficou falho e apresenta novamente até ficar perfeito e poder ir para frente. Tá? Mas a empresa sempre participa junto com vocês. Eu digo assim, depois do briefing, não deixa na nossa mão, mas varia, né, de empresa em empresa. Tem empresa que sim, se envolve mais, tem empresa que não, mas na maioria das vezes não. Fica sob nossa responsabilidade. E para trabalho, efetivamente, mão na massa, o que é melhor? A empresa se envolvendo muito ou deixando na mão de vocês? Você está me colocando na parede aqui, né? Porque às vezes, eu falo por experiência própria. É complicado. Muito, porque a empresa quer fuçar demais. Toda exatamente. hora quer dar pitaco, quer falar. Exatamente. E aí o que acontece? Você tem a sua visão, você já sabe o que vai fazer. E a empresa começa, não, é assim, é essa. E no final faz o que você quer. Às vezes, a gente percebe pessoas muito júniors querendo se envolver muito, né? E a gente tem que saber lidar com essas situações para não criar um mal-estar, né? Então a gente tem que fazer tanto a gestão profissional, né, do projeto, quanto a gestão da pessoa em si, mas a pessoa em si é um cliente, então é um assunto delicado. Existem sim situações que a pessoa quer se envolver e a gente tem que contornar a situação para conseguir entregar da melhor forma, né? Então, existem os dois cenários hoje. Delicado. Eu falo por experiência própria, já aconteceu várias vezes. A pessoa quer se envolver tanto. Exatamente. E no final faz o que você falou, Exato. lá no início. Mas, de novo, é o que eu comentei. Quanto mais profissional é o cliente, menos envolvimento ele tem, tá? Porque se ele está te contratando é porque ele confia no seu trabalho, na sua entrega e sabe que você vai entregar e vai dar o resultado esperado que ele quer. Quando a pessoa contrata você já desconfiando que você é capaz, é melhor nem começar a trabalhar junto. É muita dor de cabeça. Dor de cabeça. Não vale a pena. Exatamente. Hoje a gente tem inteligência artificial,
Sim. Desculpa que eu tô muito gripado. Inteligência artificial, tecnologia cada vez maior, Sim. redes sociais aumentando. Sim. Como que a gente lida com isso? A inteligência artificial é um dos pontos que eu tenho estudado bastante. É assustadora, né? Porque o crescimento, a evolução dela é de forma exponencial, Sim. né? Muito rápido, Sim. né? E cada vez que você trabalha mais com ela, ela aprende mais com você. Eu acabo utilizando muitas vezes para ganhar velocidade nas minhas tarefas ali do dia a dia, ganhar eficiência. E tanto para os clientes também, no caso das ativações, a gente usa também. Posso te dar um exemplo, voltando até nos cases de sucesso ali que você comentou. A gente realizou o lançamento no segmento de endomarketing para Coca-Cola. A gente fez o lançamento dentro da Coca-Cola FEMSA, da Coca-Cola Marvel, que está no mercado, aí você já deve ter visto, né? Que são as figuras dos heróis da Marvel ali. E o que a gente fez? A gente fez uma photo opportunity também, né? Onde você tirava a foto do seu rosto e o seu rosto virava o rosto do herói da lata. Legal. Então foi uma ativação muito legal, novo, que envolveu emoção, né? Então, eu, no caso, fui experimentar, fiz a ativação para mim. Eu fiz uma para mim do Wolverine e uma do Capitão América, que eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então eu dei uma foto para cada filho e os moleques adoraram, né? Então, assim, esse impacto que é o resultado esperado que a gente queria ter. Legal. Né? E como que envolvendo a emoção ali. Como que a gente faz todo esse processo utilizando a tecnologia, IA, e sendo único ao mesmo tempo? Por quê? Vamos pegar 10 empresas do mesmo segmento, se ela tem as mesmas ferramentas, não estou falando que vai fazer, mas tem uma possibilidade muito grande de fazerem a mesma coisa. Como que eu permaneço único? Aí depende da criatividade do seu profissional. De novo, o profissional é o ativo mais importante da sua empresa. Mesmo a ferramenta, a IA, né? Sendo uma ferramenta que todo mundo pode utilizar, depende da criatividade do seu colaborador, do profissional, para ele executar a ideia dele e ter um resultado diferente. Teve algum caso que aconteceu algo e vocês olharam aquela situação e pá, ativaram alguma campanha, alguma coisa? Que você tá lembrando? Teve. Isso é muito antigo, né? Foi, acho que em 2016, a gente atendia a Ambev. E na época a gente estava tentando vender um projeto para Guaraná Antártica, tá? E era... não sei se eu posso falar aqui, né? Mas foi uma campanha, aquela campanha Bora Lá. Lembra de lançamento de Guaraná Antártica, Bora Lá? E eu estava numa antiga agência de mídia deles, uma agência tradicional, né? Que a gente estava conversando, eles tinham a campanha baseada no pilar de surf, tinha o Medina, né? Que é o surfista brasileiro, Gabriel. E nessa campanha, naquele momento, eu estava tomando café depois da reunião com uma gerente de mídia da FNASCA. E naquele momento do café, a gente teve um insight juntos ali. O Itaú tinha acabado de lançar o bicicletário do Itaú, né? Que você tira a bicicleta no aplicativo, pega a bicicleta, anda, depois devolve, né? E nesse momento a gente criou o pranchário, né? Essa palavra pranchário nem existia. A gente falou, Itaú fez isso, por que a gente pode fazer o pranchário do Guaraná? E a gente criou esse case, que era um projeto em 16 praias de surf ao longo da orla do Brasil. E nessas praias, que eram praias de surf, obviamente, a gente tinha pranchas onde você podia retirar no aplicativo a prancha, ia surfar, depois você voltava com a prancha, era um empréstimo, você não tinha que pagar, entregava a prancha e ganhava um Guaraná gelado. Então, foi um insight e um case de sucesso ali que foi bem bacana pra gente na época. Imagino que foi muito sucesso, né? Porque a ideia é muito legal. A ideia foi muito legal, fez bastante sucesso. Aí vocês fizeram 2016. 2016, legal. 8 anos já. E qual a tendência que você olha, olhando pra frente? Qual a tendência dessa jornada de experiência, de live marketing? Qual que é a tendência? Eu acho que, voltando nas agências, né? Agências de mídia tradicionais
e agências de live marketing, agência de experiência, eu vejo as agências de mídia tradicional perdendo espaço, tentando criar essa entrega do live marketing que eles não têm ainda hoje, tá? Eu vejo as agências de live marketing junto com o digital crescendo muito, tá? Porque a pandemia, para mim, ela foi um divisor de águas, né? As pessoas ficaram muito tempo sem ter uma presença humana, né? Então, a partir desse momento foi onde até a MAC virou a chave e o nosso faturamento cresceu ali 400%, tá? Na saída da pandemia ali no primeiro ano, né? E o acumulado nosso aí, esse ano a gente chega em 500% de crescimento. Foi muita coisa. Então, eu vejo que a tendência é que as marcas elas evoluam pro live marketing, né? As marcas querem criar experiências mais emocionais, né? De forma mais assertiva, gastando menos dinheiro, mas que entregue mais resultados para ela. Então, com certeza, o live marketing tem um crescimento bem promissor. Você vê uma similaridade com o streaming? Porque antes a gente era TV. Total. TV, aí depois TV a cabo. É isso. Você tinha aquilo. Aí mesma depois coisa. Aí você vê o streaming. Você pega... Tem N opções. Exatamente. Falo por mim mesmo. Hoje eu não assisto mais televisão aberta, né? Eu nem sei quantos anos também. Pois é, que loucura isso, né? Mas a personalização, fazer o produto ser personalizado para o público final, tá ganhando cada vez mais espaço. Você tem autonomia de escolher o que você quer a hora que você quer, né? Então, essa é a diferença da mídia tradicional com o live marketing e com o digital, né? São muito mais assertivos, fala com aquele público, o público que quer se engajar com aquele produto. A gente está tendo agora um festival, né, Rock in Rio, no Rio, né? Eu vou fazer uma ação que engajem as pessoas que querem estar no Rock in Rio, né? É muito mais fácil e muito mais assertivo. É geolocalizada para o público que está ali, para aquele momento que está acontecendo a ação. Então, é a mesma coisa com o streaming, né? Então, se eu ligo lá uma Netflix, um Prime, um Apple TV, etc., eu vou entrar no que eu exatamente quero assistir naquele momento. Exatamente. Né? Eu tenho autonomia do que eu quero receber de volta. E dentro disso, você acha que a empresa ela tem que estar em todos os canais ou não? Tem que ser direcionado? E se estiver em todos os canais, ela tem que personalizar? Que canais que você fala? Os canais do digital, por exemplo. Se ela vai pro TikTok, é um público mais jovem. Sim. Se ela vai pro YouTube, já é uma produção de conteúdo que a pessoa vai buscar aquilo. Uhum. O Instagram tá rodando ali qualquer coisa. Sim, sim, sim. Então você acha que ela tem que estar em todos esses canais de forma personalizada? Ou Não. ela tem que direcionar para aquilo que ela quer? Ela tem que personalizar, ela tem que entender os canais, né? Entender com quem cada canal fala, né? E utilizar o canal correto. Então, o Google é uma mega ferramenta, né? O Google é uma ferramenta voltada para o B2B, né? O Google, se você quer vender para outra empresa, gaste sua verba ali de mídia, de marketing no Google, para fazer um tráfego pago, por exemplo, um SEO, etc., dependendo da estratégia que você vai utilizar. O Instagram é B2C, né? Se você quer impactar, você tem um produto, você é a indústria, quer impactar o consumidor final, vá para o Instagram, tá? O TikTok já é mais fã que o Instagram. É um público mais jovem. Exatamente. Então, se você tem um produto mais jovem, vá para o TikTok. Então, existem outras redes também, etc. O YouTube já atinge outras pessoas. Então, cada ferramenta é uma única e você tem que entendê-las para ter uma eficiência maior no resultado. E aí, dentro de tudo isso, todo mundo fala de branding. Como que eu faço o branding em todas essas redes? Eu tenho que personalizar também? Tem que personalizar, com certeza. O branding nada mais é do que você colocar a sua marca em evidência, né? De uma forma assertiva. Então, quanto mais personalizado você conseguir, maior resultado você vai ter. Tá? E aí, dentro disso, TV aberta, rádio, vai perdendo cada vez mais espaço. Vai perdendo espaço. E essas outras redes vão crescendo. Vão crescendo.
Esse, para mim, é o futuro aí da comunicação. Uhum. Teve não posso falar influenciador, que eu Tá. conheço, mas ele cobrava R$1 milhão no Stories. Tá. R$1 milhão. Já vi também isso. Já viu? Já. A audiência dele é televisão. De televisão. R$1 milhão é uma propaganda sem dúvida. no horário nobre. Sem dúvida, sem dúvida. E a conexão que ele cria é muito maior do que... É como você disse, né? Ele espalha ali aquela quantidade muito grande de propagandas e comerciais e não cria a conexão que o influenciador gera. Exatamente, exatamente. Por isso as marcas acabam utilizando os influenciadores, né? E agora eu quero te fazer outra pergunta, no sentido seguinte. Vou citar, porque é um exemplo muito claro. Tá. Renato Cariani. Tá bom. Renato Cariani ficou muito tempo aí na Max Titânio. Tá. E chegou um ponto que as pessoas que acompanham, não sei se você acompanha os canais Maromba, esse mundo, esse universo, mas você olha pra ele e você fala, pô, esse cara é dono da Max. Tá. Porque o cara tá sempre falando da empresa. Aconteceu um problema dele com a dona, eu não vou entrar nesse assunto. Sim. Ele muda de marca. Tá. Quando ele muda de marca, o que acontece com os clientes? Não vou falar aqui, não tem os dados abertamente, mas muita gente segue ele. Tá. Como que a empresa tem que olhar para isso? Qual que é o cuidado que ela tem que ter como influenciador e a marca dela? Por quê? Porque o cliente muitas vezes está pegado ao influenciador, não à marca. Uhum. Se o influenciador muda para outra marca, muitos clientes vão atrás do influenciador. Então tem um jogo de cintura aí que tem que ser feito. Como que a empresa olha para isso? É muito delicado, né? Lembrando que eu não estou dando valores ou número de pessoas que mudaram de marca por causa do Cariani. Só estou dando exemplo do que aconteceu. Perfeito, mas é muito delicado. Eu acho que tem pessoas que seguem, no caso do Cariani, seguem ele pelo lifestyle dele. Sim. Compraram o Cariani e não a marca. Sim. E acabam seguindo ele. Né? E tem outras pessoas que entendem todo o caso de uma forma mais profunda e acabam deixando de seguir o Cariani, né? Por tudo que aconteceu. Mas com certeza a marca sofreu com isso, porque não foram todas as pessoas que continuaram seguindo ele. Houve um split, uma divisão, né, de pessoas que foram com ele. Então houve uma perda com tudo que aconteceu. De novo, é muito delicado você deixar a responsabilidade debaixo de um influenciador. Sim. Porém, né, se for assertivo, vai dar um resultado muito bom. Então, é aquilo, né? Pessoas falam skin the game, né? Tipo, tudo na vida tem risco. Sim. Então, você acha que num caso desse, a solução, vamos colocar assim, é dar equity pro influenciador? Justamente para não acontecer esse tipo de problema? Acho que não. Não? Acho que não, porque o influenciador, muitas vezes, ele não é um empreendedor, ele não é empresário, ele não pensa como empresário. Então, mesmo ele recebendo o equity da empresa, ele não tem muita noção do que isso significa, entendeu? Ou do que ele pode fazer ou do que ele não pode fazer. Né? Então, acho que não. Acho que esse não é o resultado, não. Eu acho que é você, como marca ou como agência, ser assertivo no influenciador que você escolher para trabalhar com você. Você falou que a empresa cresceu aí, vai bater 500% de crescimento. No acumulado, Como que tem sido esse processo e por que a empresa cresceu tanto? Então, eu acho que esse crescimento veio muito por causa da recessão que a pandemia nos trouxe. A pandemia, né, de novo, ela foi um divisor de águas aí. E também, logo depois que a pandemia passou, a gente ganhou a conta da Coca-Cola, né? Então isso foi muito bom no ano passado, retrasado, né? De 2022. Isso nos trouxe uma visibilidade muito grande no mercado, tá? Então, hoje a gente tem contas, a gente atende clientes muito grandes, né? Então, a gente está com a Coca-Cola, a gente está dentro da Coca-Cola, a gente acaba atendendo Monster, Schweppes, Água Cristal, Suco AD, Suco Del Valle, Sprite, Fanta, atendemos a Heineken. Dentro da Heineken a gente atende basicamente 5 marcas, Heineken, Amstel, Amstel Ultra, Eisenbahn e Baden-Baden. Que mais? A gente atende também a Boticário, atendemos a Intelbras, a Eurofarma,
que mais, Amanda? A Campari, a gente tem a conta de trade da Campari, da Fini, e aí vai. Tem uns 30 bons clientes ali. Você já teve algum conflito de interesse de empresas do mesmo setor? Vou falar por mim. Teve uma época da minha vida que eu tive 5 imobiliários de cliente. 5 ao mesmo tempo? 5. Uhum. E aí o que acontecia? 5 imobiliários, basicamente eles estão vendendo ou alugando os mesmos produtos. Perfeito. E eu ficava assim, cara, vai dar resultado para uma ou duas. Uhum. Porque são praticamente os mesmos produtos. Lógico, eu tô falando de uma cidade de 500 mil de pessoas. Sim. Muito diferente de São Paulo. Perfeito. Então, para mim, era difícil. Então, eu mesmo dispensei ali 3. Fiquei com 2. Justamente para mim ter uma eficiência maior. Tá. Já teve isso? Já aconteceu? Isso é muito raro de acontecer porque a gente não deixa acontecer, Uhum. tá? Então, assim, se eu trabalho com uma cervejaria, eu vou trabalhar só com aquela cervejaria, né? Dentro do meio do marketing ali, isso é uma questão meio de ética, porque como a gente recebe informações muito estratégicas da companhia, é muito difícil, eu digo até impossível, eu trabalhar com a Ambev e com a Heineken ao mesmo tempo. Sim. E a partir do momento que, caso eu tenha feito isso e se a marca descobre, eu perco os dois, né? Então, a gente trabalha sem conflito de segmento. Se eu trabalho com uma empresa do segmento pharma, eu vou ter uma empresa. Se eu trabalho com o segmento de cerveja, eu vou ter uma cervejaria. De refrigerante, mesma coisa, e aí vai. Entendi, tá? para não ter esse conflito. Para não ter conflito, porque na época que aconteceu comigo foi bem complicado. Eu Sim. mesmo tive que dispensar porque... É complicado. A responsabilidade ia ser minha. Entendi. Então, não ficaria ético da minha parte. Exatamente. Né? Você falou de crescimento, esses 500%. Vocês estão buscando expandir para novos mercados, novos clientes? Como que tá isso? Assim, a gente já teve... hoje a gente hoje vários clientes vão até vocês? Como é que é essa dinâmica? Isso é interessante, cara. Porque antigamente, lá atrás, 2015, né, quando eu entrei na MAC, eu lembro que eu batia na porta de muitos clientes. Né? A gente tinha uma prospecção muito mais ativa, né? E a gente percebeu que a prospecção, apesar do que eu comentei lá atrás, eu sou vendedor nato, né? Então, eu estou vendendo todo dia e faço isso de uma forma natural. Eu continuo com essa prospecção ativa, mas eu percebo que a gente tem aquela prospecção receptiva, né? Que a gente acaba recebendo o cliente batendo na nossa porta por diversos canais, né? Então a gente tem um WhatsApp Business que a gente cria uma estratégia de tráfego pago, o cliente chega até nós de uma forma não orgânica, mas existe também de forma orgânica. O cliente nos encontrou no Instagram, que é completamente orgânico, ou no Google, né? Também o cliente chega lá, nos procura, nos manda um e-mail e a gente começa um relacionamento. Tá? Então, hoje, vou falar que tá 50-50 aí, prospecção ativa com a receptiva. Quais são os tipos de projetos que você pega que são mais difíceis de fazer? Mais difíceis? Ou mais complexo? Dentre do que a gente trabalha hoje, eu não vejo uns trabalhos, assim, pelo segmento, um projeto ser mais complexo que o outro. Ultimamente, teve um caso que a gente recebeu, que foi um projeto que era muito grande, né? Que aí sim foi mais complexo, tá? Mas não não pela demanda em si, mas pelo tamanho dele e pelo tempo, pelo prazo que a gente tinha para entregar. Então, eu acho que o maior desafio nosso hoje, que as empresas, os responsáveis ali do marketing, do trade marketing, deveriam entender um pouco mais, mas também eu entendo o lado deles ali, é o prazo da exigência da devolutiva do projeto. Né? Então, é muita ansiedade que eu vejo acontecendo, tudo é para ontem, né? A verba cada vez menor. Então, eu acho que a complexidade está nesse ponto, né? Você tem que ser muito criativo, com pouco dinheiro, entregar num tempo ali recorde. Então, essa é a maior complexidade nossa.
mas não na parte técnica, Uhum. tá? É do projeto em si, né? Exato, tempo né? e tal. É o tempo da entrega. Vocês são especialistas, né, no live marketing, Sim. ativação de marca, tailor-made. Eu queria que você explicasse a diferença da ativação, tailor-made. Tem outra que eu tô esquecendo? Endomarketing. Endomarketing. Tá. Ativação de marca é um projeto onde você cria uma situação, né, que vai mexer com a emoção, Uhum. né, de forma imersiva, utilizando tecnologias ou não, para colocar aquele consumidor final naquele universo paralelo Uhum. e que ele foque no produto e que se fidelize com esse produto de forma a longo prazo, Uhum. tá? Isso é uma ativação de marca. O endomarketing, ele também é uma ativação, só que ele é feito para os colaboradores de uma empresa, Uhum. tá? Então, no caso da Coca-Cola FEMSA, a gente faz a maioria dos endomarkets lá dentro, de todos os produtos deles. Então, a gente cria um ambiente onde quem vai ser impactado são os colaboradores da empresa. Por isso, endomarketing, né? Um marketing interno. O trade marketing, que é uma coisa que a gente faz bastante também, e a gente é muito focado em material, onde entra o tailor-made e os materiais de PDV, tá? De ambientação. O tailor-made são os materiais ali que muita gente chama de materiais instagramáveis, né? Onde o material é customizado para uma marca em si, né? E a pessoa acha tão bacana que vai tirar foto ali e vai reverberar essa imagem da marca de forma orgânica nas redes sociais. Sim. O material de PDV é aquele material que você vai usar mais no off-trade. O que é o off-trade, né? O off-trade é supermercado, hipermercados, lojas de conveniência, etc., onde você vai ter uma gôndola, uma ponta de gôndola, um display da marca e vai colocar esse material impulsiona a sua marca para que ela apareça mais no PDV, né? Então são materiais também de trade marketing. Eu acho que era isso, né? Acho que eu consegui explicar Sim, todos. falou tailor-made, endomarketing, ativação, falou todos. É isso, é. Então essas são as diferenças aí de cada ferramenta. Eu queria que você falasse para médio, pequeno e médio, ele quer fazer um marketing estratégico, um marketing bem feito. O que ele faz? Sei que ele não tem, de repente, a verba que o grande tem, mas o que ele faz, o básico bem feito? Tá te olhando, tá te ouvindo, tá, pô, eu quero fazer. Qual que seria seu conselho? Eu acho que, primeiramente, mesmo ele não achando que não consegue contratar uma agência, ele deve procurar uma agência, tá? Não adianta ele querer fazer direto, porque às vezes você fazer direto sem ter a expertise, você vai estar fazendo de uma forma errada e de uma forma talvez muito barata, e esse barato vai custar caro, né, para sua própria empresa. Então é um tiro no pé. Então, assim, procure uma agência, converse com essa agência e veja como ela pode te aconselhar para vocês seguirem juntos, né, e ter uma maior eficiência no resultado aí. Você diria que agora, para o influenciador ou para o produtor de conteúdo, eu tô falando para a empresa. Tá. Você acha que ele tem que produzir conteúdo todo dia em todas as redes sociais? Tem que ser planejado? Como que tem que ser esse conteúdo? Por que acontece? A gente tem observado. Você produz conteúdo, por exemplo, no YouTube, ele já gera conteúdo para você para as outras redes. Agora, isso é aplicável dentro dessa empresa? Não sei. Como que você acha que tem que ser essa dinâmica de produção de conteúdo? Não, eu acho que ele tem que, de novo, entender qual é o objetivo final dele, quem ele quer atingir, e entender qual é o canal que vai ser mais eficiente para esse atingimento de objetivo. Tá? Então, mas você acha que a produção é semanal, é diária? Ou você não acha que tudo depende, é estratégia? Tudo depende da estratégia. Cada caso é um caso. É porque a gente vê profissionais dizendo que você tem que postar 3 vezes, outros falam que é uma vez por dia. Exato. Mas esse dia eu ouvi uma história muito interessante, né? Uma estratégia do Instagram, né? Então, eles explicaram, imagina o Instagram como um lago, né? O lago tá parado, né? A água tá parada, tá... E se você joga uma pedrinha, ele começa a criar ondas, né? Então, essas ondas vão refletir em alguma coisa. E a mesma coisa do Instagram, né? Você fez um post, ele começa a criar ondas e essas ondas começam a impactar
o consumidor final, né? E quanto mais pedrinha você jogar, mais ondas você vai ganhar, vão ser geradas, né? Então, obviamente que eu não acredito em você postar 10 vezes no mesmo dia, mas eu acho sim que você tem que criar estratégias. Hoje cria um post, amanhã cria um Reels, depois de amanhã cria um Story e um post. Então, gerar uma estratégia para que essa água da lagoa sempre esteja em movimento. E você olhando aí para o futuro, tanto da MAC quanto para esse mercado de live marketing, que cada vez vem novas ferramentas, falamos da inteligência artificial, e com certeza surgirão novas redes, novas coisas. Sim. Como é que você está olhando aí para o futuro? O futuro é muito promissor, né? Eu acho que a MAC cada vez está sendo mais reconhecida no mercado. Como eu te disse, muitos clientes vêm até nós hoje e a gente deixa de ir atrás deles, né? A gente tem evoluído nos processos internamente dentro da MAC, tem acontecido de uma forma bem profissional, então um futuro bem promissor. A gente tem metas agressivas, creio que esse ano a gente cresce 33%, então já é em cima de um faturamento bem representativo que a gente teve ano passado. E espero manter essa projeção, né? Eu sei que cada ano que passa é mais complicado, né? Porque uma coisa é você fazer 100% quando você não tem nada, né? Outra coisa é fazer 100% quando você já está com faturamento alto. Mas sem loucura, com o pé no chão, eu acho que o futuro nosso é muito promissor. Legal. Agora eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal. Você falou que é um vendedor nato. Sim. Como que alguém que tem uma agência que está começando vai prospectar clientes? Como ele vai prospectar? Eu acho que primeiro ele tem que ser vendedor. Ele tem que ser cara de pau, né? Tem que ter coragem, tem que mapear os clientes que ele quer atingir e entrar em contato com essa galera. Criar momentos, né, de prospecção. Eventos é um excelente momento. Você está num evento correto, né? É um momento que você se conecta às pessoas, e eventos presenciais, né? Isso é uma coisa até que a gente briga muito lá dentro da MAC, né? Porque muita gente briga do presencial ou até falando do home office, né? Eu sei que não tem nada a ver com a sua pergunta, mas a gente foca muito no presencial e a gente acha que o presencial é o que nos traz muito mais resultado. Tá? Então, a pessoa tem que ser uma vendedora nata. Bater de porta em porta, ter paciência. Paciência, é ouvir isso. muitos nãos e alguns sims. Ouvir muito, meu, cara, 100 nãos para cada sim no começo, né? Mas você tem que ter resiliência, frequência, constância, coragem e acreditar, né? Você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então é isso. Com certeza, digo por experiência própria. Já bati muito porta em porta. Mas não tem jeito, esse é o caminho. Né? E vendas é o coração de qualquer empresa. E depois o que vai importar é a última linha, né? Que você tem que dar lucro. Se não tiver lucro, também não faz sentido você ter a empresa. Com certeza. Né? Queria que você deixasse uma mensagem nesse sentido, que você falou muito de marketing, e mais pro pequeno e pro médio, que querem melhorar essa área. Você falou da questão de contratação, mas às vezes ele não tem um budget para isso. Deixa uma mensagem para ele nesse sentido, né? Comunicação. Cara, tenha coragem, né? Disciplina, foco e resiliência. E com isso você vai muito longe. É isso. Tá aí, pessoal. Coragem, foco, resiliência, você vai longe. É isso. Queria te agradecer, Ti, obrigado, pela obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade de novo aí. A gente já tá estourando o tempo, senão teria outras perguntas para te fazer. Tá bom. Já fica o convite para a parte 2. Obrigado, vamos embora. Poder falar. Tá bom. Rede social. Fica à vontade para deixar suas redes sociais, da MAC também. A agência MAC, né? O Instagram da MAC. Nos sigam. O meu é @tibernardes, tudo junto, TI Bernardes. E siga a gente lá nas redes sociais e entenda um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Legal. Pessoal, vou deixar todas as redes aqui do Ti e também da agência MAC. As redes aqui do Content, da Simple Business, todas estão aqui embaixo. Segue a gente lá também.
Te agradeço pela audiência, você que está comigo aqui até agora. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seu amigo. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.